A paz do Senhor Jesus Cristo para todos que fazem parte aqui do canal de reflexão. Hoje o nosso estudo está aqui em 1 Samuel, capítulo 18, vou ler do versículo 7 para frente. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres tangendo respondiam, umas às outras, e diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul desviou de si, e o pôs por chefe de 1000, e saía e entrava diante do povo. Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul, que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Então aqui a palavra de Deus mostra que Davi agia com prudência e Saul tinha uma inveja terrível, e a inveja começou quando ele ouviu as mulheres cantando que ele, Saul, tinha ferido milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Aqui a palavra de Deus mostra que ele se indignou muito com aquela palavra. Isso pareceu mal aos seus olhos. E ele disse, 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, o que lhe falta, senão só o reino? Então ali ele já ficou inseguro em relação ao reino, né? Ao trono dele, né? Que o próprio Deus tinha colocado, mas ali ele não aceitava sair daquele trono, né? Então ali ele já começou a ver Davi como inimigo, né? Só que a palavra do Senhor diz que Davi agia com prudência, né? E aí, quando ele ficava ainda como que possuído ali pelo mal, Davi vinha e cantava, né? A palavra de Deus mostra que Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E enquanto Davi cantava para ele ficar bem, ele tentava matar Davi. Davi se desviava e conduzia-se com prudência, né, em todos os seus caminhos, e o Senhor sempre com ele. Vendo Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele, né, e sempre tratava ele com suspeita, né? Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porque saía e entrava diante deles. Então aqui, essa música perturbou Saul, né? Porque ali ele não aceitava que alguém fosse melhor que ele em alguma coisa, né? Aqui não foi Davi que estava cantando, nem falando que ele era o melhor. As mulheres cantaram assim, e isso já foi o suficiente para trazer ira ao coração dele, né? E ali a ira, a inveja, a maldade só foi crescendo. E ele ali, a partir daquele dia, ele já começou a perseguir a Davi.
Então, é o que nós não devemos acolher no nosso coração, essas maldades, inveja, amargura, ira, furor, porque no final a gente acaba sendo envenenado por essas coisas ruins que a gente dá lugar. Quando você dá lugar a sentimentos malignos, pensamentos malignos, isso vai acabar estragando a gente, trazendo sujeira, né? E não tem como terminar bem. Então, quando estiver no campo do pensamento, a gente já tem que, no nome de Jesus, repreender, não deixar descer para o coração, porque o Senhor fala na palavra dele que, sobretudo, nós devemos guardar o nosso coração. Então, que eu e você, meu irmão, minha irmã, a gente possa refletir e que a gente aprenda com o próprio Deus a não guardar nenhuma maldade no nosso coração, nenhum fermento, nenhuma sujeira, nenhuma raiz de amargura, nem ira, nem furor, nem soberba, nem arrogância. Aqui ele não admitia que as mulheres dissessem algo melhor de Davi, né? Ele tinha que ser o melhor. Ali ele já viu o reino dele sendo, né? Ele já viu ali o reino dele sendo tomado por Davi, né? Então, e ali ele foi o que se prejudicou, né? Porque ele foi rejeitado por Deus porque ele era desobediente. Davi não tinha nada a ver com isso, né? Então, se ele tinha que ter raiva de alguém, ele tinha que ter raiva dele mesmo, porque foi ele que desobedeceu, né? E Deus, ele tem poder para colocar alguém no trono e para tirar. Deus tem poder para colocar uma pessoa em lugares altos e em lugares baixos, né? Então, ele estava com raiva de Davi, mas na realidade ele era o culpado da própria derrota, né? Então, que a gente venha guardar bons pensamentos na nossa mente, ter a nossa mente no nome de Jesus transformada na mente de Cristo, que a gente aprenda a guardar o nosso coração e, ao invés de guardar inveja, ira, maldades, guardar a palavra de Deus, porque é fonte de águas vivas para a nossa vida. Amém? Se você aprecia esse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, para que esse canal chegue para outras pessoas. Desde já que o Senhor te abençoe. No nome de Jesus, amém.